Olá, boa tarde. Foi instalada nesta manhã, em sessão remota, a Comissão Mista do Congresso Nacional, encarregada de fiscalizar as ações de combate à pandemia da Covid-19. 6 senadores e 6 deputados, além de igual número de suplentes, integram a comissão, presidida pelo senador Confúcio Moura, do MDB de Goiás. Na vice-presidência ficou a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. O relator é o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás. Para auxiliar os trabalhos, os parlamentares vão contar com 2 técnicos do Tribunal de Contas da União e mais 2 da Controladoria Geral da União. O nosso trabalho será esse, de realmente efetiva cobrança, efetiva apresentação de dados, orientação da imprensa, né, para que possa divulgar esses dados reais que nós vamos buscar de uma maneira impessoal, não é, mas efetivamente indispensável ao povo brasileiro, ao Ministério Público, aos órgãos de controle. E o Senado vota na sessão remota de hoje à tarde as emendas feitas pelos deputados ao projeto que ampliou os beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 pagos durante a pandemia. No dia 1º de abril, o Senado votou a proposta do senador Randolfo Rodrigues de incluir outras categorias no auxílio emergencial de R$ 600, que já havia sido aprovado pelo Congresso. Foram incluídos, por exemplo, os motoristas de aplicativo. O texto seguiu para a Câmara e foi modificado. Os deputados estenderam o benefício a pescadores artesanais que não recebem o seguro-defeso, esteticistas, vendedores de porta em porta e pessoas que atuam na economia solidária. O texto deixa claro que tem direito ao auxílio emergencial trabalhadores informais e formais, desde que esses não tenham vínculo empregatício. De acordo com a proposta, mesmo aqueles que não têm CPF têm direito a receber. Outra mudança feita pela Câmara foi a retirada da exigência feita pelo Senado de devolução no imposto de renda de 2022 de valores pagos. Isto é, para aqueles que tiveram direito ao benefício, mesmo tendo tido rendimentos tributáveis acima da faixa de isenção de R$ 28.600 em 2018. Termina hoje o prazo de validade da MP 905 de 2019, chamada de Carteira Verde e Amarela, que traz mudanças na legislação trabalhista. O presidente do Senado sugere que a MP seja revogada e seja apresentada uma nova. A proposta muda a modalidade destinada a novas vagas de trabalho, reduzindo encargos para a contratação de jovens no seu primeiro emprego e pessoas acima de 55 anos. O governo estima que, com a nova medida, o custo da mão de obra será reduzido de 30% a 34%, o que, segundo ele, pode possibilitar a abertura de novos postos de trabalho. Analisado na Câmara dos Deputados, o texto seguiu para o Senado com algumas modificações. O relator da medida provisória no Senado é o senador Rogério Carvalho. A parcela de empregados que podem ser contratados na modalidade verde e amarelo é de 25%. A jornada de trabalho nos contratos verde e amarelo só vai poder ser negociada por acordos ou convenções coletivas. Funcionários podem ser contratados 2 vezes na nova modalidade, desde que o primeiro vínculo empregatício tenha durado 180 dias. Empresas que optarem por esse tipo de contrato ficam temporariamente isentas de contribuição patronal para o INSS e de contribuição para o Sistema S. O repasse ao FGTS será de 8%. O mesmo percentual dos contratos de trabalho por tempo indeterminado. Multa de 20% do FGTS em caso de demissão sem justa causa, percentual abaixo dos 40% dos outros funcionários que seguem o regime atual. A mudança será efetivada mediante acordo e amplia a jornada dos bancários. E no final de semana, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, usou as redes sociais para pedir que o presidente Jair Bolsonaro reedite a medida provisória. O objetivo é que o Congresso Nacional tenha mais tempo para analisar o texto. Nas cidades, a gente sabe que o trabalhador informal é quem mais sofre os efeitos da pandemia do coronavírus. No campo, o pequeno agricultor também enfrenta grandes problemas. O Senado tem projetos específicos para socorrer a agricultura familiar. Do campo para a mesa das famílias nas cidades.
Mas com a quarentena, pouca gente na rua encolhe o mercado consumidor, prejudicando a produção e comercialização dos alimentos. E para quem é pequeno, como os produtores da agricultura familiar, as dificuldades são ainda maiores. Pelo censo brasileiro mais recente de 2017, nosso país tem 15 milhões de pessoas ocupadas com atividades agropecuárias. 67%, pouco mais de 10 milhões de trabalhadores rurais, estão na agricultura familiar. Parcela significativa do campo que os senadores querem proteger dos efeitos da pandemia do coronavírus. Um projeto do senador Paulo Rocha mantém, mesmo com a suspensão das aulas, o repasse de verbas da União para a compra de alimentos. Atualmente, pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, no mínimo 30% dos recursos devem ser utilizados na agricultura familiar. E parte da produção que não foi comercializada de forma direta, com a suspensão das feiras livres, por exemplo, deve ser adquirida pelo Programa de Aquisição de Alimentos, que no ano passado investiu 285 milhões de reais na agricultura familiar, beneficiando hospitais, presídios, creches e escolas. A União fica obrigada a manter o fornecimento de água e luz aos agricultores familiares, enquanto durar o estado de calamidade pública. As contas de água e luz ficam suspensas e abre-se uma linha de crédito com juros zero para a safra 2020-2021. Nosso projeto é para criar condições do financiamento, das condições da agricultura familiar, mas também é para o governo comprar estes produtos para distribuir para o pobre, para aqueles que mais precisam agora neste período de crise econômica e crise social provocado pela pandemia. O projeto do senador Paulo Rocha também fala da suspensão da cobrança de dívidas dos produtores da agricultura familiar. Tema também de um projeto do senador Messias de Jesus, que prorroga por um ano as operações de crédito rural com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020. Nós ouvimos o senador sobre a proposta. Os produtores rurais, sobretudo aqueles que estão no Pronaf, eles não estão em condições de pagar suas dívidas em função da falta de produção, de ter para quem venda e também da necessidade que eles têm de poder escoar sua produção para poder vender. No momento não tem transporte, não tem quem compre e, sobretudo, eles não têm condições de liquidez no momento. Os estados do Nordeste enfrentam o sobrepreço e os atravessadores na importação de equipamentos de proteção individual e respiradores. Mas a semana começa com um exemplo de sucesso na parceria entre governo e iniciativa privada. Agora vejam que boa notícia. Numa operação típica de filme de espionagem, o governo e empresários do Maranhão conseguem trazer da China, driblando a concorrência internacional, 107 respiradores vitais para o tratamento de vítimas da Covid-19. Matéria do jornal Estado de São Paulo. Maranhão dribla a Receita Federal e evita confisco de respiradores. Uma pequena importadora tomou a frente da compra, bancada por um leque de doações com valores de 1 mil até 15 milhões de reais. Um grupo de maranhenses embarcou para a China e acompanhou fabricação, embalagem dos equipamentos e o trajeto até o aeroporto. Era preciso evitar escalas onde países como Estados Unidos e Alemanha pudessem confiscar a carga. Saindo da China, o voo fez uma única parada, na Etiópia, terra de Haile Selassie, o Rastafari, que tem seguidores na Jamaica e, vejam só, no Maranhão. Depois de cruzar o Atlântico e chegar a São Paulo, a carga, sem passar pela inspeção da Receita, seguiu em voo fretado até São Luís, onde chegou de madrugada. Menos de 4 horas depois, no Hospital Dr. Genésio Rego, o primeiro respirador entrou em operação. Respiradores que o Maranhão conseguiu, graças a Deus, 107 respiradores, ela é de fundamental importância nesse momento que nós estamos vivendo, o enfrentamento dessa pandemia de Covid-19 aqui no nosso estado. Nós temos hoje já mais de 1.000 casos, temos próximo de 50 óbitos e estamos com os nossos leitos que foram construídos especificamente para o coronavírus, já com uma taxa de ocupação de 50%, mas graças a Deus nós ainda temos uma margem de segurança
E com a chegada desses respiradores, o nosso alívio melhora, porque aí nós vamos ampliar mais ainda a quantidade de leitos com ventiladores mecânicos para garantir a vida e a vida plena do cidadão maranhense. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.